Olá, boa noite. O presidente Michel Temer afirmou que não vai renunciar ao cargo. Ele fez um pronunciamento no Palácio do Planalto nessa tarde, motivado pela delação premiada dos empresários Joesley e Wesley Batista, donos da JBS. Reportagem publicada no site do jornal O Globo, nessa quarta-feira, informou que Joesley entregou ao Ministério Público uma gravação de conversa na qual ele e Temer falaram sobre a compra do silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha, preso na Operação Lava Jato. Acompanhe um trecho do pronunciamento. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temo nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome, na universidade, na vida pública, na vida profissional, nos meus escritos, nos meus trabalhos. E nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. E por isso, quero registrar enfaticamente: a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, abriu um inquérito contra o presidente Michel Temer a pedido da Procuradoria-Geral da República. O ministro também proibiu a Aécio Neves de exercer as funções de senador. Aécio Neves teria pedido R$2 milhões aos donos do frigorífico JBS. Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão nos gabinetes dele e nos imóveis do parlamentar. A irmã de Aécio, Andréia Neves, foi presa na casa dela, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela está detida na penitenciária Estevão Pinto, em uma cela individual. Frederico Pacheco, primo de Aécio, que teria recebido o dinheiro, também foi detido. Todos os detalhes você acompanha nesta edição, que vai mostrar ainda o recolhimento de material na casa do senador Zezé Perrella, do PMDB, alvo da operação da Polícia Federal. O assessor dele foi detido pelos agentes. Aguarde. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu grande quantidade de maconha em Nova Lima. A droga foi encontrada em um caminhão. O veículo foi parado numa fiscalização de rotina no posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-040 em Nova Lima, na região metropolitana. Segundo os policiais, os 300 quilos de maconha estavam escondidos no tanque do caminhão. O proprietário do veículo, de 45 anos, e o passageiro, de 32, que são de Uberlândia, foram presos. O material, que teria como destino o Rio de Janeiro, foi levado para a superintendência da PRF. Está preso o suspeito de assaltar vários ônibus em Betim, na Grande BH. Em uma das ocorrências, ele chegou a trocar tiros com a Polícia Rodoviária Federal. O coletivo da linha Eldorado, Matheus Leme, segue o trajeto do dia. Um adolescente de 15 anos e outros 2 homens entram no ônibus que seguia no sentido Betim. Minutos depois do embarque, Bruno Marques, de 22 anos, pula a roleta e anuncia o assalto. O comparsa de camisa azul, Antônio Pereira Júnior, de 20 anos, aborda o motorista. Eles recolhem celulares e pertences dos passageiros e do condutor e colocam numa mochila. Durante a ação, o motorista pisca o farol para uma viatura da PRF, que passa a seguir o coletivo. Bruno levanta a camisa e mostra uma arma ao motorista. O grupo desce do ônibus. O adolescente é abordado pelos policiais. Os outros 2 conseguem fugir e trocam tiro com os agentes. O adolescente foi apreendido e os celulares recuperados. A Polícia Civil começou a caça aos foragidos que teriam cometido outros roubos. Bruno foi detido no bairro Guanabara, na casa da namorada. Diante essa extensa ficha criminal, ele até demorou para responder, mas não negou o crime. É isso mesmo, é isso mesmo. Assaltado, então? Quantos ônibus você chegou a assaltar? Não sei não. Perdeu a conta, é isso?
que conta, senhor. O outro comparsa, que aparece nas imagens de camisa azul, também estava sob a mira dos investigadores. Mas antes que fosse preso, ele se envolveu em um outro assalto e foi morto. Ele praticou um roubo em Ribeirão das Neves. E lá ele entra em conflito com o policial militar e ele falece lá, ele vem a óbito lá, ele morre lá nesse conflito lá, no dia 3 de maio. De acordo com a polícia, o alvo dos bandidos eram os ônibus intermunicipais que rodam pela BR-381. Foi um trecho extenso, longo e de difícil fiscalização pelas forças policiais. O adolescente envolvido na onda de assaltos a coletivos foi ouvido e liberado. Bruno, que segue detido, se irritou ao ser questionado sobre os tiros que ele teria dado contra os policiais. Eu não atirei em polícia nenhuma, não. Vocês têm prova que eu atirei em polícia? E o vídeo? Vocês têm prova? Prova que eu atirei. Prova. É só provar que eu atirei nos polícias, então, ué. É só provar, ué. Um roubador era um ladrão contumaz, ele, com uma série de crimes de roubos. 2 adolescentes foram apreendidos e 2 homens presos, suspeitos de assaltar uma joalheria em Inhapim, no Vale do Rio Doce. As câmeras do circuito interno da loja flagraram a ação dos bandidos. Repare que um deles tem uma mochila nas costas e leva o funcionário para os fundos da loja. Enquanto isso, o outro dá cobertura na porta. Um dos suspeitos não demora muito e recolhe as joias do interior do estabelecimento e os 2 saem rapidamente. Depois de cometer o crime, os 2 bandidos pegaram uma motocicleta roubada e fugiram em direção à Cachoeira Escura, em Belo Oriente, já no Vale do Aço. Consta no boletim de ocorrência da polícia que, por causa do desespero de fugir da PM, os 2 chegaram a cair da motocicleta. Aí eles abandonaram a moto, pegaram um veículo, um carro que também é roubado e continuaram a fuga. A PM ficou sabendo a direção em que estavam indo os 2 bandidos e conseguiu fazer a apreensão dos adolescentes. De acordo com a polícia, além dos 2 adolescentes apreendidos, outros 2 homens também foram detidos por suposta participação no crime. A moto roubada usada na fuga foi encontrada e apreendida. O carro também foi levado para um pátio credenciado. Todo o material roubado na joalheria foi recuperado. A zona rural de Luz, no centro-oeste do estado, é grande, o que dificulta o deslocamento da Polícia Militar aos locais das ocorrências. Mas a tecnologia tem dado uma mãozinha. Quem conta pra gente é o repórter Ricardo Miranda. A Polícia Militar de Luz recebe mais um chamado para uma ocorrência na zona rural da cidade. E saber como chegar ao local é difícil. Como é que faz para chegar na fazenda do senhor? Pega a BR-262... sentido Alto da Serra? Situações assim são frequentes e complicam o trabalho dos policiais. Fica difícil localizar só com referência, porque são muitas fazendas, muitas entradas, muitas fazendas, muitas vias rurais. Para tentar melhorar a situação, a PM criou um mapa usando imagens de satélite para facilitar a localização das fazendas. A ideia é cadastrar todas as propriedades rurais do município. E a gente ligava para a polícia, ela tinha dificuldade de chegar até o local onde a gente estava necessitando. Agora, com o geoprocessamento, tudo está cadastrado, fica mais fácil, vai direto no local. Cada viatura recebeu um GPS com acesso aos dados de geoprocessamento. Foram investidos R$ 4.500 para a implantação do programa. O valor foi financiado por empresas da cidade. A gente viu, né, esse projeto, um projeto que vai trazer mais segurança para o produtor rural, que vai, né, de alguma forma, colaborar com a sua atividade econômica. Das 849 fazendas do município, 200 já tiveram as informações sobre a localização armazenadas no sistema de geoprocessamento. Aqui em Luz são 3 distritos e quase 1.000 quilômetros de estradas de terra. Para a polícia, um labirinto que dificulta o atendimento às ocorrências, mas para os bandidos é uma facilidade para encontrar rotas de fuga. Prova disso é que quase 40% das ocorrências de roubos registradas em Luz aconteceram em fazendas e na maioria dos casos ninguém foi preso. Com o GPS a gente consegue chegar mais rápido na fazenda porque já dá o direcionamento certinho, aonde entrar, qual porteira pegar e o ganho de tempo é considerável. Isso nos dá mais tranquilidade. Ligou, eles já vêm direto. Um período muito menor, não tem que estar procurando propriedade. Com isso, o malandro, o marginal, ele vai ficar intimidado, porque ele vai estar ciente de que aquele município, aquela região está sendo monitorada 24 horas por dia.
Veja agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em todo o estado. A instabilidade atmosférica ganha força e provoca pancadas de chuva isoladas em todo o estado. Há possibilidade de trovoadas em algumas áreas. O sol aparece entre nuvens. Em Belo Horizonte, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Em Porteirinha, a temperatura fica entre 19 e 30. Varia de 12 a 22 graus em Itabirito. De 11 a 21 em Ouro Preto. E em Viçosa, mínima de 16 e máxima de 23 graus. Voltamos a falar sobre mais uma etapa da Operação Lava Jato. A repórter Etel Correia acompanhou os desdobramentos na capital, onde houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão em um dos imóveis do senador Aécio Neves. Agentes da Polícia Federal, um delegado e um procurador do Ministério Público chegaram por volta das 6 horas da manhã ao prédio onde Aécio Neves tem um apartamento na região sul de Belo Horizonte. Como não havia ninguém para abrir a porta, foi preciso chamar um chaveiro. 1h30 depois da chegada, a força-tarefa entrou no condomínio. O apartamento do senador fica no 11º andar. O mandado era de busca e apreensão. Além do apartamento em Belo Horizonte, outros endereços de Aécio Neves foram alvos de mandados de busca e apreensão da Justiça. Entre eles, uma fazenda no município de Cláudio. E o ministro do STF, Edson Fachin, relator da Lava Jato, mandou afastar Aécio Neves do mandato de senador. Por meio da assessoria de imprensa, Aécio Neves afirmou que está tranquilo quanto à correção dos atos dele e que aguarda ter acesso às informações completas para prestar esclarecimentos à Justiça. Um mandado de prisão também foi cumprido contra a irmã de Aécio. Policiais federais foram até o apartamento dela no Rio de Janeiro, mas Andréia Neves foi localizada neste condomínio em Brumadinho. De lá, foi levada para a sede da Polícia Federal. Também foram presos Frederico Pacheco de Medeiros. Ele é primo do senador Aécio Neves e um assessor de Zezé Perrella, Menderson Souza Lima, em condomínios da região metropolitana. A Polícia Federal também foi a um dos endereços do senador Zezé Perrella, 2 viaturas descaracterizadas e uma da Polícia Federal. Os agentes precisaram da ajuda de um chaveiro também no local onde não havia ninguém. A operação foi deflagrada após a delação do empresário Joesley Batista, dono da JBS Alimentos. Na gravação que ele entregou à polícia, uma voz atribuída a Aécio Neves pede R$2 milhões para pagamento da defesa dele na Operação Lava Jato e indica o primo para receber os valores. O dinheiro teria sido depositado na conta de uma empresa do senador Zezé Perrella. Após as prisões e documentos apreendidos, começou a corrida de advogados até a sede da Polícia Federal em Belo Horizonte. Nessa fase da operação, foram expedidos 49 mandados judiciais, sendo 41 de busca e apreensão e 8 de prisões preventivas em Minas, no Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Maranhão, além do Distrito Federal. Segundo a PF, o objetivo é coletar provas de corrupção e crimes contra a administração pública, entre outros que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão no centro-oeste de Minas. 16 policiais da Delegacia da Polícia Federal em Divinópolis participaram da operação em Cláudio. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 2 fazendas de Aécio Neves e do primo dele, Frederico Pacheco de Medeiros, no povoado de Matias, zona rural de Cláudio. De acordo com a Polícia Federal, foram apreendidos pendrives e uma espingarda. O material apreendido nas fazendas será levado para análise em Brasília. O advogado de Aécio Neves, José Eduardo Alckmin, disse por meio de nota que o senador foi surpreendido com a gravidade das medidas autorizadas pela Justiça. Reafirmou que a reunião que teve com o empresário Joesley Batista foi exclusivamente uma relação entre pessoas privadas e que o parlamentar solicitou apoio para cobrir custos de sua defesa, já que não dispunha de recursos para tal.
foi proposta, em primeiro lugar, a venda ao executivo de um apartamento de propriedade da família. O delator propôs, entretanto, emprestar recursos ilícitos provenientes de sua empresa, o que ocorreu sem qualquer ligação com o setor público. Aécio Neves lamentou as versões divulgadas e manifestou incompreensão e inconformismo pelo pedido de prisão preventiva da irmã dele, Andréa Neves. Finalizou que confia na justiça, que demonstrará a correção dos seus atos e dos parentes dele. O senador se licenciou da presidência do PSDB. Ele informou, por meio de nota, que vai se dedicar à defesa para provar o equívoco das medidas. E o senador Zezé Perrella, do PMDB, também negou qualquer envolvimento com o grupo JBS por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais. Eu recebi com absoluta estranheza. Eu quero dizer para vocês que me conhecem, e aqueles também que não me conhecem, que eu nunca falei com o senhor Wesley Batista, dono da Friboi, não conheço ninguém ligado a esse grupo, nunca recebi, seja de maneira oficial ou extraoficial, R$1 sequer dessa referida empresa. Eu fiz uma crítica no Senado há cerca de três meses atrás, dizendo da minha estranheza desse grupo de JBS ter financiado mais de 300 campanhas no Congresso Nacional. Portanto, estou absolutamente tranquilo. O assessor citado na matéria, Menderson Souza Lima, realmente é meu assessor parlamentar e é amigo pessoal do Fred Pacheco, né, que é primo do senador Aécio. Eu espero que todas as pessoas citadas tenham oportunidade, né, de esclarecer a sua participação. O sigilo das minhas empresas citadas, dos meus filhos, estão absolutamente à disposição da Justiça, onde se ficará comprovado que eu não tenho nada a ver com essa história. Eu nunca estive em Lava Jato e nunca estarei. A gente volta já. Seja dentro de casa ou na rua, todo cuidado é pouco quando o assunto é eletricidade. Por isso, algumas dicas de segurança devem ser seguidas, como na hora de podar uma árvore. O serviço deve ser feito por profissionais especializados. Acompanhe na reportagem de Fabrício Faria. Só na região metropolitana de Belo Horizonte são feitas cerca de 150 mil podas de árvores por ano. O serviço é delicado e exige cuidados para evitar acidentes. A gente faz uma vistoria na árvore, se ela está podre. Depois a gente faz a vistoria se tem alguns insetos e vê se está pegando na rede. Se estiver pegando na rede, tem um sistema de a gente pedir desligamento. Hoje a gente pega um bastão com a luva 17 e tira as pontas, depois acaba de finalizar. A chance de levar um choque ou de sofrer queimadura é grande para as pessoas que não estão capacitadas para esse tipo de trabalho. O morador em si ele não deve tocar em nenhuma ferramenta para fazer a poda, nada. O que ele deve fazer como cidadão é chamar o serviço da CEMIG, que a CEMIG vai realizar a poda dessa árvore. Para não se tornar uma vítima, é bom seguir as recomendações. Quando chove, venta, aí costuma balançar os fios e dá curto, né? Dá curto, fecha curto no alta tensão. Aí tem que ser a CEMIG, então a prefeitura não tem a providência pra gente aí. A população pode colaborar quando encontrar uma árvore como esta. Aqui, os galhos atingem a rede elétrica. E com isso ela pode causar danos, por exemplo, choque elétrico. E em caso de queda de galhos, ela pode até cortar a fiação e deixar alguns serviços essenciais sem funcionar. Por exemplo, se cair um galho em cima da fiação em cima de 3,8 mil volts, um hospital pode ficar sem energia, por exemplo. Podar a árvore é muito importante para garantir a segurança de quem passa pela calçada, porque previne o curto-circuito na rede elétrica. O procedimento evita também a interrupção do fornecimento de energia e a queima de eletrodoméstico. O Jornal da Alterosa fica por aqui. Você acompanha agora no SBT Brasil todas as informações sobre os desdobramentos deste dia movimentado e decisivo no cenário político do país. Boa noite para você e até amanhã.